E foi a partir daí que eu recuperei o meu gasto para fazer o intercâmbio e comecei a pesquisar sobre intercâmbio com o bebê. Mas eu não achei nada. Talvez esse vídeo também sirva para alguma mamãe que futuramente pretende fazer intercâmbio e que acha que porque tá com um bebezinho é impossível. Não é impossível. Oi, gente! Depois de 3 meses eu vim contar como foi a minha experiência fazendo intercâmbio com o bebê pela Europa. Vou trazer também um pouquinho de quanto eu gastei, se eu acho que valeu a pena fazer intercâmbio para ficar um mês só, né? Porque geralmente as pessoas ficam no mínimo 3 meses. Quando eu fechei meu intercâmbio lá em 2019 com a Fluence Pass, que na época era intercâmbio direto, a gente pagou pelo pacote de 4 semanas com acomodação R$ 5.000, isso em 2019. E aí parcelei direitinho, eu e minha mãe pagando. 2020 terminamos de pagar, era para acontecer a viagem, veio o corona. Então, eu tava juntando dinheiro já para levar para a experiência, continuei juntando, vida que seguiu. Final de 2020, descobri que estava grávida, remarquei para 2021. Quando o Ravi nascesse, eu ia fazer o intercâmbio. Pensei, eu vou deixar meu bebê com a minha mãe e quando eu tava grávida, essa ainda era a ideia. Eu vou ir para fazer intercâmbio, vou deixar o Ravi com a minha mãe, quando eu voltar tudo certo. Mas, gente, pensa na pessoa que virou a mãe babona, sou eu. Eu não gosto de ficar longe do meu filho. Quando eu fico longe dele, no máximo 2 dias, porque eu vou a trabalho para São Paulo. Então eu não estava preparada para poder deixar ele durante esses 30 dias. E conversei com a minha mãe que eu ia desistir do intercâmbio, que não daria para fazer, que eu não estava disposta a deixar meu bebê e já estava tudo pago, né? A minha mãe falou: "Não, você não vai desistir desse sonho não. Eu vou ir com você". Gente, tudo que eu queria ouvir da minha mãe era isso. Eu vou com você. E eu sabia, no fundo, eu sabia que eu podia contar em ouvir isso dela, porque minha mãe é muito parceira. Só que na hora que ela falou, eu só sabia chorar. Tudo mudou, porque já tinha juntado dinheiro, já tinha acomodação, mas tudo contando com uma pessoa. Não era contando com eu, minha mãe e um bebê. Fui entrar em contato com a escola para explicar a situação. Eles falaram: olha, a acomodação estudantil é só para estudante. Não tem como a gente receber sua mãe. Mas o que a gente pode fazer é te devolver o valor que você pagou pela acomodação. É claro que vai ter um percentual descontado, né? Porque é uma alteração no contrato. Mas a gente vai te devolver. E eles me devolveram R$ 1.300. Comecei a procurar hotel para eu e minha mãe ficar, mas o Ravi, gente, é muito difícil achar local Airbnb que aceita bebê em Malta. Então, eu olhei bastante opção, bastante mesmo. Tinha que estar dentro do orçamento também, não podia ser algo muito exorbitante, pra gente não fazer dessa viagem motivo de endividamento. E aí fui pesquisando Airbnb, porque o hotel era sem chance. O hotel que eu tava achando para 30 dias em Malta, 3 pessoas, eu tava achando R$ 6.000. Eu fui em outubro, né? Final da temporada, mas ainda é verão, ainda tá calor, ainda tem muitos turistas, são bem caros. E aí, pelo Airbnb, eu fechei 2 opções, uma bem pertinho da escola e uma na parte mais histórica. Eu queria fazer dessa viagem um momento de realmente poder imergir na cultura. Valeu muito a pena porque a gente estava dava pra ir a pé pra escola. A gente estava a 5 minutos da praia. A gente estava na parte mais linda de Malta, na minha opinião. Eu sou doida por praia. Eu precisava me preparar para as passagens aéreas. Malta é uma ilha. Então, passagem do Brasil para Malta é muito caro. Comecei a pesquisar várias dicas de viagem para ver qual a melhor maneira de viajar, economizando. Sou engenheira de produção, então eu sempre estou querendo reduzir custo. Pesquisei e a minha opção foi: escolhe um país da Europa e de lá você faz a viagem interna, porque é bem mais barato, né? Do que pegar um voo Brasil-Malta. E aí a gente pegou um voo São Paulo, Guarulhos, para Paris. E de Paris a gente pegou um voo para Malta. E aí fiquei um mês em Malta, fiz o meu curso de inglês, só que quando eu cheguei lá, o Ravi teve uma crise de sinusite. Não sei se pela diferença de clima, não tava tanta diferença assim, mas o Ravi teve uma crise na nossa primeira noite em Malta. E eu levei alguns remédios, mediquei ele, mas foi uma coisa que eu nunca tinha visto em um ano, Ravi daquela forma. E
Na minha primeira noite em Malta, eu fui pra emergência. Eu fui pro Mater Dei. Mater Dei é um hospital público lá em Malta, tá? Eu não sei como funciona pra cidadão, mas eu tive que pagar 100 euros de caução para poder ser atendida. A gente tinha o seguro viagem, mas como foi uma consulta de emergência, o seguro falou para eu pagar e depois eles ressarciriam. Então, já tive essa facada no meu coração logo no primeiro dia. E aí eu falei, não vou pra aula, porque eu não vou deixar meu filho assim com a minha mãe. O Ravi, ele teve amamentação exclusiva até o 6º mês de vida, então ele é um bebê que não tem mamadeira. Eu optei por não dar chupeta, então cuidar dele doente é bem complicado, porque fica dengoso, ele quer o peito, não tem mamadeira e bico para acalmar ele. Entrei em contato com a escola e cancelei a minha primeira semana de aula. Não tive meu dinheiro de volta, mas foi o que fez mais sentido para mim. Porém, não me deixei abater por isso. Essa primeira semana eu fiz passeio, fui para museu. Oi, amor, o que foi? Oi, vem cá, a mamãe tá contando o dia que você ficou dodói lá em Malta. Você tá todo molhado por quê? Ah lá, o Ravi, você tá com o cheiro do meu shampoo e todo molhado. 2000 years later. Acionei meu amigo Bita pra eu continuar. A semana 1 foi uma semana bem difícil pra mim, por ter meu filho doente, por estar num país novo, eu tava trabalhando. Aqui no Brasil eu trabalhava de 6 da tarde até umas 2, 3 da manhã. Lá são 4 horas de fuso de diferença. Então eu pegava serviço lá 10 horas da noite e largava umas 6h30, 7 da manhã. Mas ainda assim valeu muito a pena. E na segunda semana foi quando começou o pau quebrar. Porque comecei as aulas, comecei a fazer o onboarding do meu emprego atual e estava finalizando o contrato com a minha antiga empresa. Então tava punk, ainda com bebê e ainda querendo turistar pelo país, né? Tava dormindo tipo 3, 4 horas por noite. Mas ainda assim, eu faria tudo de novo se eu pudesse voltar. Então, a gente passeou bastante. A segunda semana a gente conheceu a capital de Malta. A gente foi onde gravou Game of Thrones. A gente foi na cidade do Popeye, que é a Popeye Village. A gente foi pra praia, fizemos um passeio de cruzeiro. Foi muito bom. E o meu medo era, não vou conseguir aproveitar nada com o meu bebê. Corta pro Ravi no cruzeiro, pro Ravi na Popeye Village, pro Ravi aproveitando tudo. Graças a Deus, a gente mudou pro segundo Airbnb, que foi o Airbnb que é mais no coração de Malta, na região mais badalada. E aí o Ravi melhorou 100%, lá também tinha um bebê que ele adorava. Eu queria ter ido no cassino, mas foi algo que não deu pra fazer, porque eu tava com um bebê e eu me senti culpada de ir pro cassino e deixar minha mãe, né? Queria ter ido com ela pro cassino. Foi algo que eu fiz, que eu queria fazer e não fui. E a vida não é feita só daquilo que a gente quer fazer. Eu gravei alguns vídeos aqui pro YouTube mostrando como era, onde eu tava morando, alguns passeios que a gente fez. E aí esse um mês passou, ó, voando. Acabou meu contrato com a outra empresa. Voltei a trabalhar durante o dia, porque agora eu trabalho em horário comercial, né? Tô em um outro trabalho. Estudando de manhã, o curso muito bom mesmo. A escola que eu estudei em Malta chama IELTS. É uma escola que vale muito a pena. É claro que esse tempo que eu estive lá, eu morri de saudade da minha família aqui, né? Meu pai estava aqui, meu marido estava aqui, então não tem como negar. Mas, com certeza, se eu tivesse a oportunidade de ficar mais tempo, eu ficaria. Se eu surgisse um dia uma proposta, vamos morar em Malta, eu moraria. Malta é muito a minha vibe, é calor, é praia, é lindo, é um pessoal muito gentil. Eu vi muita gente reclamando que maltesa é cara fechada. Eu fiquei em Airbnb com nativa, gente. Fui muito bem tratada, eu adorei. Os malteses que cruzaram meu caminho foram muito gentis. Eu fui muito agraciada por Deus. Talvez isso porque eu tava com um bebê muito fofo, talvez. Fez a gente economizar bastante com essa parte de comida, foi que a gente cozinhava muito em casa, né? A gente ia no mercado e a minha mãe cozinhava. Então foi um mês comendo comida de mãe e foi tudo de bom. A gente tava com muita saudade de comer um feijãozinho, um negocinho assim. A gente ia pro restaurante brasileiro. É um pouquinho caro, 20 euros uma feijoada, mas valia a pena. A gente teve perrengue esse mês? A gente teve perrengue esse mês.
a gente ficou em Malta, a gente entrou no ônibus e a gente tinha uma nota de 20 euros para pagar a passagem. Mas os motoristas lá não gostam de dar troco. A gente foi pegar esse ônibus que a gente precisava pegar o voo para Itália para ir embora de Malta. E o motorista não tinha troco, não queria deixar a gente embarcar. Se a gente não embarcasse, a gente ia perder nosso voo. E aí a minha mãe dentro do ônibus, a minha mãe que nunca tinha falado inglês, dentro do ônibus explicando pra galera, gente, please, please, 4 euros. Foi muito bonitinho a minha mãe pedindo 4 euros no ônibus. E a gente conseguiu. Quem tem boca realmente vai a Roma. A gente passou vergonha a gente passou vergonha em restaurante, porque faltava 1 euro e o dinheiro tava em casa, e lá o pessoal não perdoa, igual aqui no Brasil. Ah, tá faltando R$ 1, ai, deixa, morreu. Lá não pode ir embora se não pagar tudo. Aí eu correndo pra casa pra pegar 1 euro pra poder pagar, e a minha mãe tinha dinheiro na bolsa. Eu paguei vários micos, eu falei muita coisa errada, mas foi muito bom e muito enriquecedor. E aí passamos nosso mês em Malta, fomos pra Itália. Meu sonho sempre foi conhecer a Itália. Quem me conhece sabe que eu estudo italiano. Então, era meu sonho. A gente ficou na Itália um único dia, que foi o que deu pra encaixar no roteiro, porque a gente tinha que voltar pro Brasil, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. A gente foi pra Turino. Lá a gente conheceu um italiano, muita gente boa, que ficou nosso amigo, que mostrou pra gente a cidade. Tive que comprar um bebê conforto em Turino, porque os ônibus da Europa funcionam de estilo buzzer aqui no Brasil. Bebê não viaja no colo, só na cadeirinha. Ravi me fez passar vários perrengues, gente. Gastei mais de 100 euros com medicação para essa criança na semana que ele foi para emergência. Depois gastei 30 euros para comprar um bebê conforto que nunca mais a gente vai usar. A gente foi da Itália para a França de ônibus. Foi uma viagem de 7 horas num ônibus super confortável, com Wi-Fi. Foi muito legal. Eu gostei, foi bem tranquilo. E aí conhecemos Turino, tem muitas fotos no meu Instagram, no YouTube não tem vídeo, porque como a gente tinha um dia, foi um dia que eu usei pra aproveitar. Aí a gente foi na feira do chocolate em Turino, fomos na capital de Turino, andamos no trem, e aí chegamos em Paris, tomamos o golpe. Em Paris tem um golpe que a pessoa te oferece de ajudar a carregar a mala, a gente cheio de mala com meio pequeno. Beleza, você aceita a ajuda, uma ajuda coisa de uma distância muito pequena, muito curta. Atravessar uma sala, sair da rodoviária e ir pro ponto de Uber. E o cara cobra 5 euros pela ajuda. E a minha mãe falou, não, 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 não. Aí ele falou em francês, né, que a minha mãe ia ter problemas com ele se não desse os 5 euros. A minha mãe, cansada, 8 horas de viagem de ônibus com bebê, olhou e falou pra ele, você vai ter problema comigo se me cobrar 5 euros, eu posso te dar 1 euro. E aí o cara pegou 1 euro, porque a bicha bota marra. A gente passou 3 dias em Paris, fomos na Disney, fizemos Champs-Élysées, fomos na Torre Eiffel. A Torre Eiffel a gente foi pra ver mesmo ela piscando à noite. Eu não fiz o passeio de ir pela frente da Torre Eiffel, porque eu tinha um dia pra passear em Paris. O outro dia eu escolhi pra ir pra Disney. E o último dia era o dia que a gente ia embora. Então eu fiz um passeio Arco do Triunfo. A gente foi no Moulin Rouge, que foi muito massa também. Então eu fiz um passeio meio que um passeiozão em Paris, sabe? Mas valeu muito, muito a pena. Chorei muito na hora que eu olhei pra Torre Eiffel. Gente, tava eu, minha mãe e meu filho. E a Torre Eiffel piscando. E eu só pensava na Daisy de 10 anos atrás, que sonhava em ir em Paris, que sonhava em falar inglês, que sonhava em ser mãe, que sonhava em ser engenheira. E tá vivendo tudo isso hoje é algo que mexe muito, muito, muito comigo. Eu não imaginava ter a oportunidade de sair do Brasil. Quanto mais de ir na Disney. Na hora que eu cheguei na Disney, tava tocando a música, não sei se é a mesma música todos os dias, a gente não tem experiência de Disney, mas tava tocando a música da valsa da minha festa de 15 anos. E aí eu não consegui me conter. E ter o Rabi naquele momento comigo foi a prova de que sim, eu posso e eu consigo tudo aquilo que eu quiser. Voltou? A mamãe tá falando de você. TT não, agora não, a mamãe tá gravando um vídeo. TT agora não pode. Quem nos conhece de anos, conhece a nossa história, sabe que isso é muito acima da realidade que a gente tinha.
Minha mãe era sacoleira, batendo de porta em porta, vendendo roupa, ferindo o ombro. E aí chegar em Paris, cara. Mesmo que a gente tenha ficado em Airbnb em Malta, Airbnb na França, Airbnb na Itália, viajamos de ônibus na Europa, cozinhamos em casa. Essa viagem foi algo que a gente se presenteou, sabe? Essa viagem sinaliza que tem dado tudo certo. Se você tem vontade de fazer um intercâmbio e acha que não consegue porque é caro, porque sim, quando eu coloquei na ponta da caneta, a gente gastou 18 mil reais e uns quebrados. A gente pensa, é algo muito fora da realidade, 18 mil reais. Mas foram 3 anos juntando esse dinheiro, uma vida inteira sonhando. É algo que, se você realmente quer, foca, vai funcionar, vai dar certo. A minha amiga Rinara, de faculdade, está indo para Dublin também esse ano. E eu lembro há 3 anos atrás a gente conversando que era o sonho dela ir para Dublin. Quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás dele. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Obviamente, se eu tivesse ido sozinho, os gastos seriam infinitamente menores, né? Os custos. Porém, gente, não me arrependo. Foi algo mágico, foi algo único. Esse intercâmbio ele veio num momento perfeito. Eu não planejei, né, o mês que seria, mas culminou de que ele veio exatamente um mês após minha formatura na faculdade. Eu me formei em setembro, em outubro eu fui para a Europa. Em setembro eu também recebi a proposta do meu primeiro emprego como trainee. Eu fiquei muito, muito feliz e realizada. Em dezembro eu fiquei noiva, então em setembro vou me casar. Foi um ano muito incrível 2022. 2023 tem sido um ano maravilhoso também. Eu tenho vivido coisas que eu nunca imaginei que eu fosse viver. Mas Deus tem me capacitado, tem me dado forças. Graças a Deus eu tenho uma família que me apoia, que está comigo para tudo. Se alguém quiser dica de Airbnb que eu fiquei em algum desses locais, da escola que eu fechei o inglês, da escola onde eu estudei, dos lugares que eu fiz compra, pode deixar nos comentários, tá? Vai ser um prazer ajudar. Pode me chamar no Instagram também, tô super disposta. Um beijo, fiquem com Deus, muito obrigado.